Deus. Queridos irmãos, eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor. Aproveitar que vocês ainda estão em pé, pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abre ela comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar fazendo uso e menção de sua santa palavra. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor Ricardo. Muito obrigado pela rica oportunidade, pela confiança de poder estar aqui para falar um pouco de Jesus. Que Deus abençoe a todos que trabalham também de uma forma direta e indireta para este culto acontecer. Que Deus continue te abençoando. Amém? Amém, irmãos? Amém. João capítulo 19, eu quero compartilhar com vocês somente um versículo da palavra do Senhor, que é o versículo de número 39. Que diz assim a palavra do Senhor: E também a Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 composto de mirra e aloés. Eu vou ler mais uma vez, como é somente um versículo, para ficar gravado em teu coração. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, veio levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Feche a sua Bíblia, coloca na sua cadeira e repita comigo, por gentileza, em alto bom tom: a serpente de bronze. É muita voz para pouco barulho. A serpente de bronze e o Messias levantado. Vamos lá mais uma vez. A serpente de bronze e o Messias levantado. Tome seu assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, estamos mediante a um texto que é muito conhecido ao coração da igreja. Quantos não conhecem acerca deste homem por de nome Nicodemos? Quando se fala do nome Nicodemos, já lembra daquela ideia de nascer de novo, não é? É interessante que esse dito é muito falado em nosso meio, acerca do novo nascimento, acerca do dever e do compromisso de todo cristão nascer de novo. É interessante que muita gente fala acerca disto, mas poucos de fato vivem essa essência. O contexto do texto que a gente leu fala acerca de um dos homens mais importantes da época de Jesus, o homem por nome de Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era príncipe da sinagoga e também doutor da lei. A biografia de Nicodemos, irmãos, é tão interessante que se você for parar para ler, para meditar e para estudar acerca da vida desse homem, você vai perceber que esse homem não é um homem muito comum, não é nem um judeu leigo. É alguém que gastou a sua vida nos ensinamentos, alguém que gastou a sua vida nos preceitos do Senhor, guardando os seus mandamentos e vivendo para Deus. E é tão interessante, irmãos, que o Nicodemos, ele é tão reverenciado, que aonde o Nicodemos passa, todos aplaudem a Nicodemos, todos ovacionam Nicodemos. Nicodemos era aquele que fazia parte também do Sinédrio, se assentava na cadeira de Moisés para sentenciar qualquer tipo de causa e também revogar.
É interessante que quando Jesus iniciou o seu ministério, com 30 anos de idade, a gente sabe mesmo o motivo a qual Jesus inicia o seu ministério. Jesus inicia o seu ministério pregando, ensinando, curando os enfermos. Ele mesmo falou isso no capítulo 4 de Lucas, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele estava ungido para pregar as boas novas aos presos, para libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, literalmente, aonde Jesus passava, aonde Jesus chegava, alguma coisa acontecia, alguma coisa de fato era mudada. Então, quando Jesus completou 30 anos de idade, ele foi batizado, iniciou o seu ministério, e aonde Jesus chegava, Jesus curava, Jesus revolucionava de fato, Jesus limpava os leprosos, até os mortos eram ressuscitados pelo Senhor. A fama de Jesus começou a se espalhar, tanto dentro da Judeia como da Galileia. Todo Israel, até fora de Israel, começou a saber quem era esse tal do Galileu, que curava, que fazia milagres, prodígios e maravilhas. Até o próprio Nicodemos ficou sabendo que existia um homem que pregava diferente, que ensinava diferente, e aquilo que ele pregava, que ele anunciava, de fato era com muita autoridade. É interessante que o próprio Nicodemos, ele vai querer ir atrás desse homem que está fazendo o milagre. Irmãos, o Nicodemos está indo atrás de Jesus para ver quem era Jesus, porque ele era muito curioso. Como eu disse, a biografia dele fala exatamente acerca disso. Toda pessoa inteligente é curiosa, não de um fato que é mau ou pesado, mas sim de uma curiosidade de descobrir o que está acontecendo. Nicodemos, por ser muito inteligente e por ver que aquilo que está acontecendo não é normal, de fato esse homem é diferente, Nicodemos vai ir ter com Jesus. E eu não sei se foi na casa de Jesus, se foi na casa de um dos seus discípulos, só que o texto diz que o Nicodemos foi até Jesus, foi atrás de Jesus para conversar com Jesus. E sabe o que eu amo em Jesus, irmão? Que Jesus, ele não abaixa o nível de conversa. Jesus não tem dificuldade alguma de conversar com os simples e também de conversar com um doutor da lei. Quando Jesus conversava com os leigos, com os simples, Jesus sabia se expor, Jesus sabia conversar com essas pessoas. Jesus não aumentava o nível, Jesus descia no nível dessas pessoas, exatamente para eles entender de fato o reino de Deus. Só que quando um doutor da lei, e por diversas vezes biblicamente falando, fariseus iam atrás dele, doutores da lei iam atrás dele, Jesus tinha nível também para conversar com eles. E é interessante que quando Jesus recebe a visita desse Nicodemos aqui, Nicodemos quer conversar, irmão. Nicodemos quer dialogar. Parece que eu estou vendo Jesus falar: você quer conversar, Nicodemos? A gente vamos conversar. Eu tenho um nível para conversar com você. Não tem problema algum. Senta, vamos conversar. E a conversa de Jesus com Nicodemos foi essa. Nicodemos começa falando com Jesus, perguntando. E a pergunta de Nicodemos é: Senhor, eu sei que tu és mestre e vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. E eu tive aqui meditando acerca da resposta de Jesus, porque o que Nicodemos está fazendo aqui é assinando embaixo o ministério de Jesus. O que Nicodemos quer falar aqui, literalmente: o Senhor é o cara, o Senhor é aprovado. Eu, como faço parte do Sinédrio, estou aprovando o seu ministério. Eu sei que você não é falso, você é vindo de Deus, porque ninguém faz o que você faz se Deus não estiver com ele. Só que o que me chama a atenção é a resposta de Jesus. Jesus responde para Nicodemos no nível do Nicodemos. Jesus olha para Nicodemos e diz: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus respondeu nesse tom? Por que Jesus respondeu desta forma? Porque o que chamou a atenção do Nicodemos, o que impulsionou Nicodemos ir atrás de Jesus, não foi quem Jesus era, não foi o caráter de Jesus, mas sim o que Jesus fazia. Jesus está explicando para Nicodemos algo muito simples. Nicodemos, quando você for olhar para alguém e for tentar diferenciar quem é de Deus, quem não é de Deus, não olha o tanto que ele faz, olha o tanto que ele é. Eu não vim de Deus pelo tanto que eu estou fazendo, Nicodemos. O meu ministério não é confirmado pelos mortos que eu ressuscitei. O meu ministério não é confirmado pelas pessoas que eu limpei da sua lepra. Eu não vim de Deus e a minha confirmação de vir de Deus não é pelo que eu estou fazendo, Nicodemos. Para com essa ideia, mas sim pelo que eu sou, sim pelo caráter que eu tenho. É isso que tem enganado a minha geração. Sabe por quê? Eu tenho muito tempo, se Jesus não voltar, para servir a Deus, e vou continuar servindo em todo vigor, em todo tremor na presença de Deus. Mas o que tem enganado a minha geração e o que tem impressionado eles não é o caráter mais, porque um crente era conhecido pelo caráter, pelo posicionamento, pelo sim sim, pelo não não. O que estão chamando a atenção da minha geração é o tanto que eles fazem, é o número de agenda que eles têm, é o tanto que canta, é o tanto que prega. Nem o caráter mais faz a diferença, mas o nome é que está dando peso para a pessoa. O sobrenome é que está confirmando alguma coisa. Mas o que Jesus está querendo ensinar para o Nicodemos aqui é: Nicodemos, quando você for diferenciar quem é vindo de Deus e quem não é vindo de Deus, olha o caráter dele, vê se ele é aquilo que ele é aqui na minha presença, vê se ele não é uma pessoa na frente, se ele é outra pessoa nas costas. Até porque é muito fácil eu ser crente dentro da igreja, irmão. É muito fácil eu ser vindo da parte de Deus com o microfone na mão. Isso é muito fácil. Difícil é eu ter o mesmo caráter lá fora que eu tenho aqui dentro. E eu quero ser profeta nessa noite, eu quero profetizar. A minha geração não será conhecida pelos dons que possui, a minha geração será conhecida pelo caráter que vai ter. Oh glória, alguém ainda vai ter que olhar para a minha geração e vai dizer: verdadeiramente ali vai um homem de Deus, verdadeiramente ali vai uma santa mulher de Deus, porque o que fala cumpre, porque o que é na frente também é nas costas. Ela não se baseia no tanto que prega, mas sim no tanto que ela é. Até porque o dom, irmãos, ele é irrevogável. Deus não tira o dom de uma pessoa. Não dá para a gente separar quem é de Deus e quem não é pelo tanto que profetiza, pelo tanto que prega, pelo tanto que canta. A gente não conhece separar quem é de Deus e quem não é pelos dons que tem, mas sim pelos frutos que ele tem na presença de Deus. Oh, aleluia. É muito forte o que o Senhor está colocando no meu coração aqui nessa noite. Até você que não prega no microfone, como foi dito aqui nessa noite, o inferno vai passar a conhecer você. O diabo não tem medo de quem tem dom, o diabo tem medo de quem tem caráter na presença de Deus. Aleluia. O teu caráter é que faz as trevas ficarem em pânico. Porque assim como Deus não tosqueneja nem cochila, o diabo também não cochila, o diabo não dorme. Hoje, nesse momento, o diabo está olhando para a gente e está vendo a gente crente, mas será que quando o culto acaba, quando a reunião acaba, o nosso posicionamento continua o mesmo? O nosso caráter continua o mesmo? E Deus está falando para nós aqui nessa noite: tenha caráter na minha presença. Tenha caráter na minha presença. Se lembra do Eliseu? O Eliseu, quando ia subir para o Carmelo orar, aquela mulher verdadeiramente olhou para aquele homem e disse: eu não vi ele profetizar, eu não vi ele exercer nenhum dom, mas todo dia que esse homem passa aqui, eu sinto algo diferente nele. Eu sei que esse homem não é da terra, esse homem é do céu.
Esse homem tem uma unção poderosa na cabeça dele, porque diariamente passava profetas para orar no monte, mas era profeta que estava orando, mas quando descia do monte não era aquilo que era no monte. Mas Eliseu era diferente. Eliseu não precisava abrir a boca para falar: eu sou isso, eu sou aquilo. O caráter de Eliseu é que arrastava a presença de Deus para quem quiser estava do lado ali para ver. Nicodemos, quando você for descodificar ou entender quem é vindo de Deus, não vê pelo tanto que faz, mas sim pelo tanto que é. E é interessante, irmão, que quando Jesus falou dessa ideia de nascer de novo, ele não entende muito bem. Ele fala: mas como pode um homem sendo velho voltar de novo para o ventre da sua mãe? Jesus falou para ele: na verdade, eu vos digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É tão poderoso isso, mas tão poderoso, que o que Jesus está querendo falar para Nicodemos, que aquilo que ele é no exterior não garante para onde ele vai. É necessário nascer de novo. Por quê? O novo nascimento, o nascer de novo aqui, é nascer do alto, é nascer de cima. E quando Jesus se refere a esses dois nascimentos, o primeiro é nas águas, o segundo é no Espírito. O primeiro nascimento é quando você se decide para descer as águas do batismais. É quando você passa por um discipulado e você está decidido a se batizar, descendo a velha criatura e subindo a nova criatura. Jesus está se referindo desse nascimento. Existe dois nascimentos. O segundo é o mais poderoso. Por que o segundo é o mais poderoso? Porque o primeiro aqui é simbólico. Isso aqui não é literal, é uma simbologia, que cai a velha criatura e sobe a nova criatura. Quer ver que é uma simbologia o nascimento das águas? Eu já vi alguém descer as águas do batismais e voltar para a vida torpe de novo. Eu já vi alguém que se batizou, desceu as águas do batismo e voltar a ser quem era antes. Eu já vi alguém que se decidiu a mergulhar nessas águas, depois voltar a velha criatura novamente. E eu perguntei a Deus, eu disse: Deus, mas por quê? Que quando alguém se batiza, alguém desce as águas, esse primeiro nascimento aqui, por que esse primeiro nascimento aqui, a pessoa passa por esse nascimento e depois ela volta a ser quem ela era antes? O Senhor falou no meu coração: porque isso aí é uma simbologia, meu filho. O primeiro nascimento é uma simbologia, não é literal. É igual a ceia, não está literalmente o corpo do Senhor ali. Só que o Senhor falou para mim: olha o segundo nascimento. O segundo nascimento não é simbólico, o segundo nascimento é literal. Eu falei: mas como assim? Ele falou: sabe por que o segundo nascimento é literal? Porque quando alguém nasce do Espírito, isso aqui é uma forma literal. O Espírito desce sobre ele, entra dentro dele, limpa a casa, a ardona, deixa do jeito que ele quer e faz morada. E isso aqui acontece de uma forma literal. Eu falei: mas como assim? Ele falou: leia o texto para você entender. E quando eu comecei a ler o texto, eu entendi aqui que nascer do Espírito, o nascer do Espírito aqui não é nascer do meu espírito. Perceba que o E aí, Espírito, está numa letra maiúscula, é pneuma isso aqui. Ele falou: é dessa forma mesmo, meu filho. O segundo nascimento é tão poderoso, mas tão poderoso, que aí não é mais com o homem, aí não é mais a decisão do homem, aí não é mais o querer do homem, aí não é mais a vontade do homem. É o Espírito que entra na casa, fecha a porta e diz: agora quem manda aqui sou eu. Eu já vi alguém descer as águas batismais e voltar para a vida torpe, mas eu nunca vi alguém que nasceu do Espírito e voltar para a vida torpe de novo. Sabe por quê? Porque depois que alguém é cheio do Espírito Santo, é impossível o Espírito largar a vida dele de uma vez por todas. Eu lendo a Bíblia, eu aprendi que depois que Levi virou Mateus, ele nunca mais foi Levi. Eu aprendi que depois que Simão se converteu
converteu de fato e virou Pedro, eu nunca vi mais ele pescando peixe de ninguém. Eu nunca vi um homem que era assassino, que fechava igreja, que maltratava crente, depois que foi cheio da presença do Espírito Santo, voltar de novo para a lama, voltar de novo para a vida tórpia. Sabe o que é isso? Isso aqui é literal. Depois que o Espírito Santo entra dentro de você, não tem conversa, você é dele, você faz parte dele. Se eu fosse você, eu procuraria com urgência e pedia para o Espírito Santo: hoje não tem acordo, hoje eu só saio dessa reunião depois que o Espírito fizer morada dentro de mim. Eu sinto a presença do Cordeiro de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Alguém, depois que foi cheio do Espírito Santo, roubava, não rouba mais, matava, não mata mais, se prostituía, não se prostitui mais, adulterava, não adultera mais, mentia, não pode mentir mais, bebia cerveja, não pode mais beber cerveja, fumava cigarro, não pode mais fumar cigarro, porque depois que alguém é cheio desta presença gloriosa, é impossível, aleluia, é impossível o Espírito Santo sair dentro dele de novo. Aleluia. 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 Meu Deus. Sabe por que o Espírito Santo não sai mais? Porque é um casamento que acontece. Eu não estou falando uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem nada a ver. Estou falando de relacionamento. É um casamento que acontece. E quando o Espírito Santo entra dentro de você, ele senta no trono do seu ser. E o Espírito Santo, ele não aceita a ter só o seu corpo, a ter só a sua alma, a ter só o seu espírito. O Espírito Santo quer o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. A partir do momento que eu sou cheio dessa presença, que eu nasci de novo, nasci de cima, nasci do alto, não tem acordo. O Espírito Santo olha para mim e fala: eu quero o Espírito, eu quero tomar conta da sede das suas emoções, que é a sua alma, e eu quero o seu corpo também. Aleluia. Se eu fosse você, eu já começava a pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, é hoje que eu vou nascer de novo. O primeiro passo eu já dei, que foi descer as águas. O segundo ainda não aconteceu, mas hoje você não sai da forma que você entrou. E quer mais, se tiver crente aqui que não quer ser cheio dessa presença gloriosa, não tem problema. O meu Senhor vai lá no prostíbulo, arranca lá do prostíbulo, vai lá no tráfego, arranca lá do tráfego, dá um banho de misericórdia nele, enche da presença poderosa dele. Fala para mim e para você: se você não quer, tem quem queira. Aleluia. E quer mais? O Espírito Santo falou para mim: é no glória do meu povo, e quem levantar a mão para receber, eu vou encher de uma forma poderosa, exclusiva e sobrenatural. Os jovens serão cheios da presença do Espírito Santo. A profecia de Joel está muito próxima de ser cumprida plenamente, e há de ser, diz o Senhor dos Exércitos, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os novos terão visão. Aleluia. Eu já estou olhando com os olhos da fé, a gente vindo para esta reunião, e a gente não conseguir ficar um minuto parado, porque até as crianças serão cheios da glória do Todo-Poderoso. Você pode glorificar a Jesus aqui por 30 segundos aqui nessa...
é nascer do alto, é nascer de cima. Aí Jesus está explicando para Nicodemos, mas ele não está entendendo nada. Aí Jesus vai falar para Nicodemos assim: Nicodemos, carne e espírito não é nada mais e nada menos do que uma reprodução. Aquilo que você mais reproduzir é o que vai tomar conta de você. Aquilo que você mais alimenta dentro de você, Nicodemos, é aquilo que vai governar a sua vida. O que você tem mais alimentado? Já estamos no 7º mês, na 2ª quinzena de julho. O que você tem mais alimentado esses 7 meses? O espírito ou a carne? Depois a gente não pode chegar na reunião e colocar culpa em pastor, em pregador, em quem canta. É porque a glória não desce. É porque antigamente acontecia tanto milagre. Antigamente as coisas eram diferentes. Antigamente a glória envolvia todo mundo, o poder envolvia todo mundo. E hoje não envolve mais. A culpa é de quem? É de Deus? Ou é nossa? Que temos mais alimentado a carne do que o espírito? Porque um culto que não acontece mais batismo, não é aqui que eu estou me referindo, porque Deus tem feito tantas coisas. Mas os milagres não acontecem mais, porque pessoas que se reúnem são pessoas que alimentam mais a carne do que o espírito. Para você está ótimo do jeito que você está levando a sua vida, alimentando mais as suas vontades, os seus desejos. Porque é mais fácil para a minha geração, eu posso dizer isso, ficar 20 horas por dia em um celular do que 5 minutos de oração. Ainda chama as pessoas de careta, que sobe monte, que desce monte, que ora de madrugada, que perde noite de campanha. Oh, glória! Tá bom para você do jeito que tá? 20 horas vivendo para você e 5 minutos vivendo para o reino, tá bom do seu jeito? Se você falar para mim, tá ótimo, tá bom, então tá tudo certo. Mas eu não creio que essa igreja que alimenta mais a carne do que o espírito, eu não creio que essa igreja que vai ser arrebatada. Porque a igreja, a noiva que vai ser arrebatada, é a noiva que desde o dia que nasceu para o espírito, deixou de viver para si há muito tempo. Então quando alguém for chamar você de careta, porque você ainda jejua, porque você ainda faz campanha, porque você ainda perde noites e noites e noites em oração, em estudo da palavra, fala para os carnais: ô carnal, é o seguinte, é porque eu não sou daqui, eu sou de cima. E quem é de cima vive como alguém lá de cima. Aleluia! Alguém falou para mim esses dias: mas o Senhor é tão jovem, mas o Senhor tem uma vida inteira para viver para frente. Por que você não vive de uma outra forma, de outro jeito? Eu olhei para ele e disse: é porque eu não sou daqui, eu sou de cima. Aleluia! Vocês aguardam o anticristo, mas antes do anticristo, Jesus voltará na nuvem com poder e grande glória. Aleluia! Enquanto essa geração quer falar demais, eu creio que a minha geração quer ouvir. Ouvir o que, pregador? O soar da trombeta do arrebatamento. O Espírito Santo falou para mim: a carne vai cair por terra essa semana. Vai. Vou repetir: a carne vai cair por terra essa semana. Até os demônios no inferno vão se assustar com você. Mas segunda estava no Instagram, terça estava no Facebook, quarta estava no WhatsApp, quinta estava na roda, sexta estava perdendo tempo por aí, mas nós não vê ela mais, mas nós não vê ele mais. Os demônios no inferno vai ter que saber que a partir desta noite você vai investir e vai reproduzir e alimentar aquilo que te dá vida daqui para frente.
Se hoje você não abriu a boca para glorificar, a oportunidade é agora. O culto ainda está começando. Se eu fosse você, eu fazia logo um ato profético. Carne, a partir de hoje você não toma mais conta nem do meu corpo, nem da minha alma e muito menos do meu espírito. Aquele que faz a regeneração vai tomar conta do meu ser a partir dessa. Quando Jesus voltar, eu quero ver quem é o careta, irmãos. Eu quero ver quem é que estava errado de fato. Vale a pena ainda ir dormir 3, 4, 5 horas da manhã na oração. Vale a pena ainda ficar 3 dias de propósito do jejum. Vale a pena ainda viver para esse Deus que deu a vida dele por amor a você. Porque quando Jesus voltar, aí eu quero ver quem é o careta de verdade. Como eu falei, Jesus não abaixa o nível para Nicodemos. Se fosse outras pessoas conversando com Nicodemos, Nicodemos, eu gostei do que você falou, hein, cara? Dá um abraço aqui. Só que Jesus falou assim: Nicodemos, só de você chegar perto de mim, eu já estou vendo que a carne está reinando aí, Nicodemos. O que satisfaz você é aplauso, é bajulação. É as pessoas te reverenciar, te chamar de mestre, de rabi. Nicodemos. Mas deixa eu te falar um negócio, Nicodemos. Eu não perco noites. E se você veio aqui é porque tem um propósito. Só que Jesus é tão inteligente na pregação, irmão, que ele olha para Nicodemos e vê que Nicodemos não está entendendo nada. Ele fala de vento, ele fala de espírito, ele fala de carne, depois ele fala de nascer de cima, nascer de água. Eu não estou entendendo nada dessa pregação em Jesus. Só que Jesus é inteligente. Jesus é o maior perfeito de comunicação, é o que mais se comunica. Preciso me comunicar com esse cara urgente. Ele precisa sair daqui mudado, transformado. Ele muda o rolo da pregação, olha para o Nicodemos, sabe que é um doutor da lei, que tem a Torá em mente, irmão. Ele tem os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, dentro do coração e da mente, sabe de tudo. Aí Jesus vai olhar para Nicodemos, vai se referir a Números capítulo 21. Jesus vai falar para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus falou serpente no deserto e Moisés, ele falou: eu conheço. Quando o povo murmurou contra Deus e contra Moisés, que Deus enviou um monte de serpente lá, venenosa, me lembro. Eu me lembro muito bem que Deus ficou tão irado, mas tão irado, que Deus cercou o arraial de Israel com víboras venenosas. Deus permitiu milhares de pessoas morrerem aquele dia pelas picadas da serpente. E o povo gemendo, chorando de dor, o povo vai até Moisés dizendo: Moisés, pecamos, ore a Deus por nós e fala para Deus tirar serpentes. Aí vai lá Moisés para a oração: Deus, tira a serpente, Deus. O povo está morrendo. Deus falou: não vou tirar a serpente. Deus, tira a serpente. Deus falou: não, arranco a serpente. Eu não vou tirar, não tem acordo, Moisés. Mas faz o seguinte: pega um poste. Moisés pega um poste. Pega o bronze. Moisés pega o bronze. Faz uma serpente de bronze, Moisés. E vai lá Moisés fazer uma serpente de bronze. Deus falou: coloca no centro da congregação e coloca ela em cima do poste. E todo aquele que for picado pela víbora tem que correr rapidamente, com expectativa, e olhar para a serpente de bronze. Aquele que fizer isso certamente viverá. Olha como Deus é inteligente. Deus usou aquilo que estava matando eles para curar eles. Vou repetir. Deus pega exatamente a imagem daquilo que mata eles para curar eles.
A serpente está lá, levantada. E não é uma espécie de adoração aqui, irmãos. Não é nada disso. O que Deus está querendo fazer com que o povo reflita que aquilo que mata ele aqui embaixo é aquilo que está dando vida para eles lá em cima. Deus faz exatamente a imagem da semelhança do que está matando eles na congregação. Aí Jesus olha para Nicodemos, fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E não é na ascensão, é no madeiro. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí passa o tempo. Passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos e meio. Está lá Jesus no madeiro. De tudo que Jesus pregou para Nicodemos, a única coisa que ele entendeu foi isso: serpente levantada, serpente levantada, serpente levantada, serpente levantada, serpente levantada. Aí o texto diz que ele é crucificado 9 horas da manhã. Ele fica 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Na hora 9, 3 horas da tarde, ele entrega o espírito ao Pai e morre. Ele não desceu no madeiro, ele está no madeiro. Aí daqui a pouco vem José de Arimateia pedir autorização para Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Aí ele está vindo. E quando ele vem, parece que eu estou vendo alguém pegando assim no vestido assim do José e dizendo: eu vou com você. Anteriormente foi ter com Jesus à noite, agora quer ir na luz do dia. Tem alguma coisa aí? É porque a regeneração no coração dele já estava acontecendo. Ele já estava entendendo que viver de aparência não leva ninguém para lugar nenhum. Não estou falando de um judeu leigo, eu estou falando dos homens mais inteligentes da época, irmão. Mas você vai comigo? Ele falou: vou. E eu não vou de mão vazia, não. Não. Eu vou com mirra e aloé. Está aqui comigo. Parece que eu estou vendo Nicodemos andando assim na via dolorosa, cheia de sangue, cheia de marca. E ele falando: o que é isso que está acontecendo, rapaz? E ele vai trilhando toda aquela cena, toda aquela dor, todo o ambiente que Jesus tinha passado por ali, carregando o madeiro, o patíbulo da sua cruz. Parece que eu vejo ele levantando e indo sentido monte, e subindo a montanha. Ele vai subindo. Lá de baixo ele vê 3 pendurados. E portanto Jesus está tanto machucado, de longe não dava para saber quem era ele. Parece que eu estou vendo ele olhar para o ladrão da direita e dizendo: será que é ele? Mas o coração está do mesmo jeito. Será o que é o da esquerda? O coração está do mesmo jeito. E quanto mais ele vai se aproximando, mais ele vai percebendo. Jesus falou: assim como Moisés levantou a serpente, para quê? Para que todos que olhassem com expectativa para a serpente, o veneno da serpente não fazia dano. Só que aqui não tem que ter expectativa, tem que ter fé. E ele está vindo, e ele está vindo, e ele está vindo. Quando ele olha aquele que está mais alto do que os dois, tanto da sua direita, tanto da esquerda, entre o céu e a terra, porque não existe outro mediador além dele, entre Deus e os homens, é só ele. E ele olha com fé, ele olha com fé. Quando ele olha com fé, ele entende. Deus lá no deserto fez uma imagem daquilo que matava o povo. Com ele não é diferente. Exatamente aquele que está no madeiro é a imagem do que me mata todos os dias. É por isso que Jesus não veio com uma coroa de ouro na cabeça aqui na terra. É por isso que ele não se importou de vir com um manto sacerdotal dizendo: eu sou sacerdote eterno. É por isso que ele não veio revestido de glória, de honra e de poder. É por isso que ele se esvaziou de toda a sua majestade, deixando lá. E parece que eu estou vendo alguém olhando para ele dizendo assim: mas como que você vai descer? E ele olhando e dizendo: eu vou descer exatamente em semelhança daquilo que mata eles. Esse é muito... Eu vou ler aqui, irmãos, para você entender. Ele não desceu como rei,
Ele não era rei aqui na terra. Ele não desceu de majestade. Ele desceu exatamente em forma, em semelhança da carne do pecado e em lugar do pecado. Romanos capítulo 8, verso 3 fala que ele desceu em semelhança do pecado e em forma de pecado. E enquanto Nicodemos olha para ele, ele é o reflexo daquilo que mata ele todo dia. E o que mata Nicodemos todo dia? O pecado. E o pecado é o que nos afasta de Deus todo dia. Só que Jesus deu a dica para o Nicodemos: Nicodemos, em vez de você ficar se importando em olhar para tantas coisas, Nicodemos, olha para aquele que vai ser pendurado no madeiro. Porque hoje ele está em forma de pecado para curar você, para salvar você, para arrancar o veneno da serpente que está dentro de você. Aleluia, aleluia, aleluia. É o seguinte, Nicodemos, em vez de você ficar perdendo tanta coisa, olhando tantas coisas, Nicodemos, olha com fé, com expectativa, Nicodemos. E quando você olha com fé, com expectativa para aquele que está pendurado no madeiro, não tem depressão que vai fazer você sair da minha presença. Não tem fraqueza que vai fazer você sair da minha presença. A víbora, a serpente está por aí, irmãos, atingindo muita gente. Ninguém aqui, irmãos, está livre do veneno da serpente. Mas se a serpente nos atingir, a gente tem a certeza que maior do que o veneno da serpente é o antídoto daquele que nos purifica e nos guarda de todo veneno espiritual da serpente. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas o meu Senhor está mandando eu te dizer que na medida que você adora, na medida que você glorifica, o veneno da serpente vai caindo por terra. Eu não sei se você foi traído, eu não sei se você está cansado no ministério, eu não sei se você não está entendendo nada, nem porque está aqui, eu não sei o que você está passando na presença de Deus. A única coisa que eu sei é: você foi atingido pela serpente, o veneno está correndo na sua veia, mas aquele que te trouxe aqui neste lugar está te dizendo: fica tranquilo, eu tenho a solução, eu tenho o antídoto. O veneno da serpente não vai fazer mal a você, porque maior do que o veneno é a cura que eu te dou aqui nesta noite, e que mais, vai sair melhor do que entrou. Aleluia. Eu não vejo mais servos olhando para mim aqui, eu vejo guerreiros se levantando de novo. Eu vejo pessoas que estavam caídos, mas assim como a víbora te atinge com o veneno, Jesus desce com a cura, com o remédio, a solução. E quer mais, irmãos? Isso é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele não tira o veneno. Aquilo que ele traz para você encobre tudo que está dentro de você e faz com que aquilo que está dentro de você não faça efeito em você. Eu estive estudando sobre algumas víboras e eu percebi que uma das mais perigosas, o veneno dela é 3 minutos para cair, irmãos. É 3 minutos para inchar, para cair morto. Assim como Paulo estava lá em Malta, olharam para eles e disseram: essa víbora eu conheço, o veneno dela é perigosa, é ela morder e cair mesmo duro. Alguém está olhando para Paulo e está pensando: Paulo vai cair e vai ficar inchado, Paulo vai morrer. É 3 minutos, pode contar de relógio. Aí Paulo pega a víbora, sacode a víbora do fogo, aí passa 1 minuto, Paulo não cai, passa 2 minutos, Paulo não cai, passa 3 minutos, Paulo não cai, passa 4 minutos, tá lá Paulo firme, tá lá Paulo de pé, passa 10 minutos e nada do cara morrer, passa 20 minutos e ele não cai duro. Alguém olha para ele e fala: só pode ser Deus, não é possível. Não é porque Paulo era Deus, porque maior do que estava com Paulo era maior do que o veneno da serpente. O mundo está querendo ver você cair, tem pessoas querendo ver você cair, mas para vergonha do inimigo, Deus está dizendo: você não vai cair.
Você não vai cair. Levanta por gentileza as duas mãos para cima. O Espírito Santo falou para mim que vai renovar pessoas aqui neste lugar. Se coloque de pé de mão erguida. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você entrou, mas eu sei como você vai cair. Eu sei como você vai sair daqui deste lugar. Vai sair armado, revestido. Vai sair para qualquer tipo de guerra e de batalha. O Espírito Santo falou no meu coração: enquanto a minha igreja está de mão levantada e de boca aberta, eu estou jogando por terra toda investida do adversário. Vai viver a melhor semana da tua história. Você terá as maiores experiências com Deus na sua vida. Eu sinto a unção do Espírito Santo aqui nesse lugar. Não tem pro veneno da serpente. A serpente vai guerrear para te atingir, mas o dono do antídoto está dizendo: aleluia, você não vai cair, você não vai desistir, você não vai parar. Você pode glorificar Jesus por 30 segundos. É 30 segundos de glória. Eu não sei se você acredita em visões, mas enquanto eu prego aqui nessa noite, Deus está me dando visões espirituais. E eu vejo o teto dessa igreja aberto, pastor Ricardo. E o Espírito Santo falou para mim: eu vou derramar uma cachoeira de unção no meu povo. Receba a unção do Espírito Santo nesta noite. Pessoas estavam esperando a sua queda. Pessoas estavam esperando você cair. Mas o dono do antídoto visitou a reunião aqui nesta noite. Já matou tanto gigante, vai parar agora. Já matou tanto urso e quer parar agora. Já derrubou muito Golias e quer parar agora. Receba revestimento, receba cura, receba unção, receba vigor, receba força. Eu vou deixar você adorar Jesus por 30 segundos de glória. O inferno achou que você ia ficar nesse domingo lá na frente daquela televisão, não é? Recebeu até convite para ir para o shopping, para passear. Recebeu tanto convite, mas você falou: não, eu vou para aquela reunião, porque eu sei que lá naquela reunião eu vou ser, aleluia, renovado pelo poder do Espírito Santo. Então sinta o renovo do Senhor neste lugar. E sabe por que Nicodemos não foi de mão vazia, mas ele levou mirra e aloés? Porque Nicodemos entendeu. Não tem lógica ele tirar uma quantia tão alta de mirra e aloés para quem está morto, irmão. Isso não tem lógica. Só investe quem está vivo. Porque quem está vivo vai te trazer lucro de novo. Só que ele falou: não, eu não posso investir em quem está vivo. Eu tenho que investir em quem está morto mesmo. Porque quando eu estava morto, ele investiu em mim. Aleluia. Vou repetir. Enquanto eu estava morto, ele tirou uma noite inteira para conversar comigo. Para falar para mim que não vale a pena ter uma vida de aparência. Não vale a pena viver a vida que eu estava levando. E hoje eu entendi. Hoje eu entendi que na presença de Deus tem que tirar o véu mesmo. Na presença de Deus Deus trata com o vaso mesmo. O vaso não está do jeito que o Senhor quer que esteja.
Eu era melhor do que eu sou hoje, meu Senhor. Eu até fazia campanha, fazia jejum, fazia propósitos. E hoje estou vivendo uma vida para mim. Aleluia. Mas o Espírito Santo está dizendo para você aqui neste lugar, que eu estou removendo e toda investida do adversário na sua vida. Sabe que é um veneno cair por terra, e o veneno da serpente causa morte, mas o antídoto daquele que vive eternamente faz você ter vida. Aleluia. Eu não sei se você chegou aqui se arrastando, mas se prepara para viver e voar nas asas de um novo tempo na presença de Deus. É você cantando e o céu se abrindo. É você pregando e Deus confirmando a sua pregação. Ei, obreiro, assim diz a boca de Deus: eu tenho um novo tempo preparado para você neste lugar. Os olhos dos homens verão que você não morreu, que você está de pé. Ei, Nicodemos, fica tranquilo, Nicodemos. Daqui 3 dias eu volto para confirmar aquilo que eu te falei, Nicodemos. E você vai ver que você não perde tempo na minha presença. Você ganha tempo naquilo que eu tenho para você.